Sabe aquele negócio que começa cheio de paixão, cheio de promessas, mas que com o tempo vira uma espécie de prisão para o próprio dono? O sonho de ser livre acaba se tornando um pesadelo? Pois é, a gente vai mergulhar nas ideias do livro O Mito do Empreendedor para entender direitinho por que isso acontece e, claro, o mais importante, como a gente pode fugir dessa armadilha. Olha, essa frase é forte, né? E vai direto na ferida. A ideia de trabalhar para um lunático é basicamente o resumo da dor de quem se vê preso no próprio negócio, sem descanso, sem liberdade, respondendo às próprias cobranças malucas. É o ponto de partida perfeito para a gente começar a desmontar essa ideia de empreendedorismo que acaba frustrando tanta gente. No coração de muitos negócios que não dão certo, existe uma suposição, uma ideia errada que é fatal. É justamente o que o autor chama de o mito do empreendedor. Entender que mito é esse é o primeiro passo para virar o jogo. O mito é bem simples, mas é perigosíssimo. Imagina só, a melhor confeiteira da cidade decide abrir a própria confeitaria, ou o mecânico mais talentoso abre a sua oficina. A gente assume que, por eles serem ótimos na parte técnica, eles automaticamente serão ótimos donos de negócio. O livro mostra que essa crença é, na verdade, a principal causa de falência das pequenas empresas. De um lado, a gente tem aquela imagem quase heróica do empreendedor, o visionário, né? E do outro, a realidade muito mais comum. Um excelente profissional técnico que, no momento que o livro chama de ataque empreendedor, chuta o balde, decide abrir o próprio negócio para fazer o que ama e, principalmente, para se livrar do chefe. Só que ele não faz ideia das armadilhas que estão esperando por ele. E essa realidade leva direto para a consequência mais dolorosa desse mito todo, a armadilha do técnico. É aquele ponto em que a paixão pelo trabalho vira uma verdadeira prisão, cheia de tarefas que nunca acabam. Os sinais são bem fáceis de identificar. Aquela sensação de estar sempre na correria, só fazendo, sem tempo nenhum para pensar no futuro. Aquela crença de que, se quer algo bem feito, tem que ser eu mesmo para fazer. E o teste de fogo? O negócio sobreviveria a 2 semanas de férias do dono? Se a resposta for de jeito nenhum, pronto, a armadilha está montada. E o ponto-chave é o seguinte, não há problema nenhum em ser um técnico excelente. O problema começa quando essa é a única mentalidade dentro da empresa. Um negócio precisa de muito mais do que só a execução do trabalho. Ele precisa de estratégia, de uma visão de futuro, de alguém olhando de cima. Então, como é que se escapa disso? A solução está numa mudança radical de pensamento. É a ideia mais importante do livro. A necessidade de trabalhar na empresa, e não só dentro dela. É aqui que o conceito de sistematização entra com tudo. A diferença aqui é gritante, né? Trabalhar dentro da empresa é a visão do técnico, é a tática do dia a dia, assar os bolos, consertar o motor do carro. Agora, trabalhar na empresa é a visão estratégica do empreendedor. É construir um sistema, uma máquina que entrega os resultados de forma consistente, com ou sem a presença constante do dono. E para colocar essa mudança em prática, o livro dá um modelo muito poderoso, o protótipo de franquia. Essa é a chave para criar um negócio que não dependa o tempo todo do dono estar lá colocando a mão na massa. Pensa comigo, se o seu negócio precisasse ser copiado 5.000 vezes, de forma idêntica, o que teria que mudar? Ele não poderia depender do seu humor, da sua presença ou do seu talento único, certo? Você seria forçado a criar sistemas, processos, manuais para absolutamente tudo. O exemplo clássico, claro, é o McDonald's. O Ray Kroc não vendia só hambúrguer. Ele vendia um sistema de negócio, um modelo que qualquer um podia comprar e operar com sucesso. O produto não era o que ele vendia, mas como ele vendia. O negócio em si virou o verdadeiro produto. E os números? Bom, os números não mentem. Negócios independentes têm uma taxa de falha altíssima. Em contrapartida, empresas que já nascem baseadas num sistema comprovado, como as franquias, têm uma taxa de sucesso muito, mas muito maior. Isso só mostra o poder de construir um sistema, em vez de só mais um emprego para si mesmo. A construção desse protótipo se opõe em 3 pilares. Primeiro, a inovação, que é basicamente testar e encontrar a melhor maneira de fazer cada coisa. Depois, a quantificação, medir tudo para saber o que de fato funciona. E, por fim, a orquestração, que é documentar esse processo que funciona para que ele seja repetido da mesma forma sempre. O objetivo final pode ser resumido numa frase genial. Os sistemas administram o negócio. As pessoas administram os sistemas. Ou seja, o papel do dono não é fazer todo o trabalho, mas sim construir e melhorar os sistemas que fazem o trabalho acontecer.
E quando a gente fala em orquestração, não é para transformar as pessoas em robôs, não. É para eliminar o achismo na operação. É garantir que a experiência do cliente seja previsível e excelente, não importa quem esteja atendendo naquele dia. É essa consistência que gera confiança. Muitas empresas ficam reféns de superstars, sabe? Aquele funcionário genial que é difícil de achar e caro de manter. Um negócio bem sistematizado não precisa disso. Ele dá as ferramentas certas para que pessoas comuns consigam entregar resultados fantásticos e de forma confiável. Então, no fim das contas, a empresa precisa ser vista como um sistema completo, uma máquina. É a sua forma única de resolver o problema do cliente. É essa máquina que transforma a imprevisibilidade das pessoas em um processo previsível e que finalmente cria um resultado que não depende do dono estar lá o tempo todo. É daí que vem o termo turnkey, que é como virar a chave e ligar. A operação está pronta para funcionar. O objetivo é construir um ativo, uma máquina que gera valor de forma previsível, uma máquina que pode funcionar sozinha e que, por isso, tem um valor real de mercado. Essa mudança na pergunta é tudo. Em vez de focar no que precisa ser feito hoje, na lista de tarefas, a questão passa a ser sobre o design do negócio. Como essa máquina precisa ser construída para alcançar os objetivos de forma consistente e poder crescer. E para fechar, a pergunta de $1 milhão, a que realmente liberta. Projetar um negócio para funcionar sem o seu criador não tem a ver com abandonar o barco, tem a ver com criar algo de verdade. É sobre construir algo maior que a gente, algo que tenha vida própria e que possa entregar aquela verdadeira liberdade que todo mundo busca quando começa a empreender.